Graças a Deus, irmãos, amém? Boa noite. Quem está feliz? Não, vocês não entenderam. Quem está feliz? Amém. Nós participamos de um. A gente passou por um final de semana que eu digo que é confrontador. E eu sempre falo, quando eu toco nesse assunto, que foi bênção na minha vida. E foi um divisor de águas. E a gente levou 11 acampantes que puderam experimentar e puderam passar por esse processo também. Queria chamá-los aqui na frente. Vai ser algo bem rápido. E peço que vocês ouçam atentamente tudo que eles irão falar aqui. Pode vir, gente. Vem todo mundo aqui. Não é obrigado a falar. Claro, fique à vontade. Se você não sentir vontade de falar, não precisa. Mas você que for falar, seja bênção. Amém? Amém? Todo mundo aqui? Tá. Você vai ser o primeiro? A paz, boa noite, amada igreja. Bom, quero falar um pouco da minha experiência do encontro, do discípulo radical. Cara, é até difícil de dizer, pois é muito bom, é maravilhoso, é uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu que já estava vindo me recuperando de um esfriamento, digamos assim, eu pude ser confrontado e graças a Deus entendi muitas coisas, na minha vida. E minha recomendação é que todos façam esse encontro, pois é algo tremendo, algo maravilhoso e que acredito eu que vai trazer grandiosidade para a vida de cada um. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É forte. É muito forte. É algo que a gente nem imagina que passa, Ficar aqui dentro desse templo, como o pastor sempre diz, é muito simples, É bom ouvir o pastor. Difícil é fazer algo que talvez ele faça, E para mim foi uma busca de algo. Eu esfriei por anos, o ano da pandemia. Eu me distanciei por medo, por perdas aqui da igreja. Eu costumava dizer para as irmãs que me procuravam que eu distanciei da igreja e não de Deus. E eu fui confrontada o tempo todo, a ponto de chegar, logo na chegada, dizer: eu quero ir embora, chama meu pastor. Não quero ficar aqui. Mas no início de tudo tem uma surpresa, um desafio. E posso dizer agora que eu fui muito abençoada, Descobri coisas que eu possa fazer para estar mais perto de Deus. O estar aqui na igreja é pouco. O estar na célula é pouco, muito pouco. E o que me chamou muita atenção, em uma das partes, quando se fala de perdão, isso mexe comigo. Porque, embora eu sou muito faladeira, mas eu tenho feridas. Feridas que talvez muitas pessoas não sabem. Eu queria chamar o meu pastor aqui à frente.
eu quero pedir perdão ao meu pastor pelas vezes que eu julguei o Senhor, pelas vezes que me aconteceu algo que eu não te falei, por vergonha, e por ter vergonha de te falar, eu julguei o Senhor. Eu te peço perdão e prometo amar o Senhor como eu sempre amei. Eu não deixei de amar, mas eu julguei. E eu preciso da presença do Senhor na minha casa, na minha vida espiritual. Irmãos, o biscoito, né? Ah, esse biscoito me deu vontade de matar o Timóteo. Eu falei, eu vou matar ele. Mas é bênção. É muita bênção. Leva muitos biscoitos. Muitos biscoitos. Biscoito abre portas. Ela veio um pouquinho grande. Uma caixa que eu não conseguia quase carregar. Levaria mais. Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, primeiro, antes de falar do curso, eu quero agradecer à igreja, aos irmãos que me abraçou aí desde o outro encontro. Eu me senti abraçado pela igreja e senti vontade e fui convidado para ir com eles. E declaro à igreja, estou de braços abertos aí para qualquer trabalho que precisar. Eu não acho longe a distância, eu venho para servir a igreja e servir nosso Deus. Irmãos, e é muito importante esse tipo de trabalho na igreja, esses eventos que mantém a nossa fé em dia. A gente tem que sempre manter o copo cheio. Então, muitas vezes, a gente fica meio frio na igreja. Então, esses eventos, a gente mostra um pouco da realidade, o que a gente está errando, o que precisa ser melhorado. Então, é muito importante para a igreja. Então, parabenizo... Desculpa, gente, estou meio nervoso. Vou agradecer o pastor, ele está fazendo um belo trabalho na igreja, na comunidade, na cidade. Então, é muito importante isso para a igreja. E a igreja está de parabéns. E quem tiver oportunidade, gente, agarre e vai, busque, porque é muito grandioso. Deus é muito poderoso, irmãos. Obrigado. Ai, gente. É forte. Gente, ó. Confesso pra vocês que nos 5 minutos do segundo tempo finais ali, eu tava desistindo. Eu só não desisti de ir porque era eu que ia ter que dirigir. Mas a minha vontade era ir, não sei onde que eu ia abandonar eles e pronto, ó, se vira, daqui pra frente é com vocês. Eu espero até domingo. Mas antes de sair de casa, meu pai orou pela gente e pediu pra gente ir de coração aberto. Dentro da van, Timóteo e pastor, gente, coração aberto. Eu falei, não, então vamos chegar lá de coração aberto, é forte. A gente está acostumado só viver aqui em união, aqui dentro da igreja, e achar que isso tá bom, vive os momentos felizes e tudo, acho que tudo tá bom. Mas às vezes a gente tem que abrir mão do confortável, que é o nosso sofá, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, e partir em busca de novos conhecimentos. E sou grato a Deus e aos organizadores deste projeto. É muito interessante. E assim, o que a gente pode ver a mudança após esse trabalho, que eu não acreditava muito no ministério do Timóteo. E ele vivia me chamando para tocar e tal, ficava olhando, nossa, mas é só isso, é só isso.
E depois que ele foi nesse projeto e voltou totalmente diferente, eu falei, não, eu tenho que ir nesse negócio. Mas, no finalzinho dá vontade de desistir de ir. Mas depois que você está lá é só bênção. Graças a Deus. Vem cá, Timóteo, te dá um abraço. A gente tem que abraçar os nossos líderes. Hoje eu abraço Timóteo, em nome do Ministério de Louvor. Eu vejo ele como um líder para mim, um cara que está sempre mandando mensagem lá, estuda, tal música, estuda, fica mandando link para mim direto. Falo, cara enjoado. Mas não é tão enjoado não, dá para suportar. E o que eu aprendo é que devemos amar o nosso pastor, amar mais os nossos líderes e estar em busca de conhecimentos novos. Porque ser cristão não é só isso aqui. Tem mais coisas. Tem mais coisas. A gente tem que buscar, né, Francisco? É isso. Boa noite, igreja, graça e paz. Ô, gente, é muito forte lá. Misericórdia. Tem que ter muita perseverança. Mas tem que persistir mesmo. E é isso, gente. Foi muito bom. Eu não posso falar mais, não. Mas foi muito bom lá. Quem não foi, vai. Tem grandes bênçãos lá. Graças e paz, irmãos. Eu não consigo definir o encontro Radicais como bom ou ruim. Eu consigo definir ele para mim como uma coisa que marcou a minha vida. E antes de ir para o encontro, nessa semana que passou agora, ali na loja eu tive um pequeno espaço em que a gente tem pouco tempo de conversar ali na loja, né? Que graças a Deus tem muitos clientes que chegam ali. E eu fiz uma indagação para a Cristiane sobre uma situação que está acontecendo aqui na igreja, sobre a minha atitude em relação a essa situação. Aí a gente começou a conversar e eu questionei para ela que eu não estou tendo atitude nenhuma em relação a essa situação. E isso tem me incomodado em relação a algumas outras situações também. Aí a gente começou a conversar e não terminou, porque chegou gente, eu tive que atender. Aí nessa mesma semana, a gente vindo embora, eu não vou citar situações, porque também pode, para não... se eu citar, provavelmente vai identificar a pessoa, nesse primeiro caso que eu contei. E o segundo, eu não vou citar detalhadamente, senão pode dar a entender alguma coisa que eu vivi lá. A gente estava vindo embora, aí teve uma situação ali perto da loja, que eu vislumbrei, a Cristiane vislumbrou também, entendeu? E nós só fizemos um comentário sobre essa situação, mas não tivemos atitude nenhuma, só fizemos comentário. E lá no encontro, teve um certo momento que eu estava numa determinada situação e eu estava precisando de uma atitude de um irmão, qualquer que seja o irmão. E eu queria que fosse um irmão aqui da minha igreja, porque são meus irmãos, entendeu? E eu fiquei quietinho na minha. Aí... e foi acontecendo, e essa atitude não veio de um irmão da igreja. Veio de um irmão da igreja lá de Guarapari. E a atitude, irmãos, que ele teve foi só chegar perto de mim e colocar a mão no meu ombro. Ele só chegou para mim e fez assim. O que eu quero dizer? Nós temos o hábito, o costume de falar demais. A gente fala muito aqui na frente. A gente vem aqui, cita coisas, cita a Bíblia, fala disso, fala daquilo, dentro dessas quatro paredes, quando a gente está próximo dos nossos irmãos. Mas, irmãos, tem gente ali na rua, ali só querendo isso aqui, ó. Só isso.
Então, assim, eu falo começar em mim, que nós possamos fazer mais e falar menos. Né? Graça e paz a todos. Gente, é tremendo aquele lugar ali. Em questão, a Andresina começou a falar do biscoito, o que eu posso falar, eu levei pouco. Eu acho que eu levei 38, 40, eu levei pouco, tá? Depois que a gente vai entender o que é muito mistério. E tipo, explicar esse aqui que o Elbin falou aqui, eu quero citar em questão de liderança. Às vezes nós temos o pastor aqui, às vezes a gente tem os líderes aqui na igreja precisando da gente, precisando de um apoio da gente. E às vezes, muitas vezes a gente fica sentado. Muitas vezes tem pessoas lá fora precisando da gente, e muitas vezes a gente fica sentado. Às vezes aqui dentro é fácil ser crente, eu quero ver lá na rua. Então é uma coisa que a gente aprendeu que impactou muito a minha vida ali naquele retiro. Em relação à segunda situação que eu falei, que eu contei aqui, lá eu pude ter a oportunidade de fazer o que eu deveria ter feito ali. Tá? Não posso falar como, mas tive essa oportunidade. Boa noite, igreja. Para falar a verdade, desde o início eu não queria ir. Eu recebi 5 convites para ir, neguei todos os 5. Na última semana, algo tocou em mim e falei, eu vou. Todo mundo está me convidando, não é algo ruim. Não é algo ruim. Vaguinho me convidou um mês, eu falei, eu não, vou fazer o que lá? No outro dia foi o Dailton, vamos? Eu falei, não vou, não tem nada para fazer lá. O Arthur, se não me engano, acho que o Bernardo ou o pastor também tinha falado comigo. Aí o Timóteo veio e falou comigo, falei, eu vou lá não. Não tem nada a fazer lá, vou perder meu futebol de domingo. Deixar jogar bola para ir na retiro de igreja? Falei, vou não. Aí na última semana a Paula, se você quiser ir, você vai. Falei, tá bom. Hein. Aí eu pensei na noite, falei, vou mandar mensagem pro Timóteo, hoje eu vou. Falei, Timóteo, manda o link aí que hoje eu vou ir naquele negócio. Lá é uma coisa muito forte, né, como todos dizem, e algo mudou alguma coisa na minha vida, sim, creio eu. E se você recebeu o convite, não faz igual eu, não. Aceita. Na primeira vez que você recebeu o convite, você aceita. Que eu neguei, eu neguei 5 convites, olha só. Nos 45 segundos do tempo, eu falei, eu vou. E foi só bênçãos e, como dizem, biscoito abre portas, abre muitas portas, então leve bastante biscoito se você for, porque lá biscoito é vida, como dizem, né? A paz do Senhor, irmãos. Eu fui convidada pelo Timóteo, aí ele perguntou para mim assim, você tem coragem? Você tem determinação? Coração aberto? Eu falei, não tenho. Eu falei para ele, tem. Eu falei com a Paty, eu vou, porque é diferente, é radical, eu quero viver o radical na minha vida. Aí eu falei, eu vou. Chegou na última semana, nos últimos dias, não, eu não vou. Eu falei com a Né, eu não quero ir. Falei com a minha mãe, eu não quero ir. Não estou sentindo de ir, eu não quero ir. Minha cabeça doeu a semana inteira. Falei, mãe, eu não vou. Aí a Né falou, não, você vai. Eu falei, Né, mas eu nas últimas horas eu falei com a Né, não estou desanimada. Não, mas você vai. Falei, arrumei minhas coisas, falei, eu vou. Arrumei em cima da hora, gente. Quando eu cheguei lá, nossa, muito forte. É forte, mas é bênção. Lá eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E lá eu entendi o quanto eu tenho negligenciado esse amor pelas almas. Quando eu cheguei aqui, o João Batista estava pregando aqui, ele estava falando para mim, estava falando tudo que eu recebi, eu entendi. Quanto eu tenho negligenciado isso com meus irmãos, com a minha família, no meu trabalho, com os meus alunos.
Gente, é algo tremendo. Então vai, gente, é maravilhoso. E foi radical mesmo. Eu aconselho vocês que vão, porque vão mudar a vida de vocês. A paz, irmãos. Tudo que eu vivi ali foi muito forte, foi tremendo. O radical, ele me despertou muito para buscar mais a Deus, para fazer, né, muito mais por Ele, que às vezes nós não fazemos. Quantas pessoas ao nosso redor precisando de Jesus? Quantas pessoas se perdendo, morrendo sem Jesus? Ou até mesmo na nossa família. Quantas pessoas ainda não entregaram o coração para Jesus? E nós deixamos de falar isso para elas. Nós perdemos a oportunidade, né? Outros países, eles não têm essa liberdade de falar do amor de Deus, de estar lendo a Bíblia. E nós aqui temos essa liberdade e, às vezes, deixamos de fazer. E Deus, Ele requer de nós isso. Essa é a missão que Ele nos deu, como o pastor diz, de gerar filhos. E é isso que nós devemos fazer. E o que eu aprendi ali, eu quero trazer para a minha vida. Meu Deus. Graças a Deus, igreja. Confessar que eu estava com muita saudade de estar aqui. Mas não de estar aqui na frente, em evidência, não é isso. De estar realmente com meus irmãos. Como alguns irmãos já falaram, eu também, há um tempo atrás, dei uma esfriada. E, para mim, estava tudo normal. As pessoas, de vez em quando, uma ou outra perguntavam: você sumiu, você não está indo tanto mais, o que está acontecendo? Eu, não, estou trabalhando demais, estou fazendo umas coisas aí. E até que um dia, uma pessoa, um irmão nosso, uma irmã, na verdade, ela me disse assim: não, estou sentindo tanto sua falta, você faz tanta falta. E aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: não faz, ninguém me procura, não faz, tá de boa. Aí até que uma pessoa da rua foi um dia, chegou em mim e falou assim: tu é crente ainda? E aí que eu vi quanto eu estava longe, afastado. Às vezes estava dentro do templo, mas eu estava afastado do meu pastor, porque eu aprendi lá nesse encontro a dificuldade que é ser um líder. Todo mundo aqui deve saber o que eu estou falando. E o nosso pastor, assim como nós, ele também precisa de carinho, de atenção, preciso de pedir perdão ao senhor, pastor. Às vezes que eu negligenciei isso, que eu não estava do seu lado. Falar para o Timóteo que eu te amo, tá? Te amo. E é isso, gente, é tremendo. A experiência é totalmente diferente daquilo que eu já vivi lá. Nenhum outro retiro, outro encontro é igual àquele lugar. E o que eu tenho que falar a vocês é que aquele que sentir a vontade no coração que vá, que é muito diferente. E quero dizer também que a partir de agora eu voltei com certeza. Amém. Galera, essa foi só um pouco do que aconteceu lá. Claro que, como Vida Vitoriosa, quem fez Vida Vitoriosa, a gente não pode falar o que acontece lá. Por mais que a gente tenha muita vontade de falar, a gente não pode. Queria chamar os equipantes de Alto Rio Novo. Nós temos uma coisa para ensinar para a igreja. Né, pastor? Bora! A gente aprendeu uma canção lá que é para mostrar para a igreja. Amém? Bernardo, Arthur. Não, pô. A live tá rodando sozinha, pode vir. Vai deixar teu pastor sozinho aqui, sem vocês aí, pô?
Se o senhor falou. Deu para aprender? Deu para aprender? Deu para aprender? Deu para aprender? Então vou ficar de pé. Vão? Meu pastor é legal? Amém, amém, amém.